Erga seus braços mais um pouco. Você veio rezar sim ou não? Sim. Você que está em casa veio rezar sim ou não? Sim. Nós da Canção Nova do Rio de Janeiro. Estou no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está aqui presente. A Ana Lúcia é do Rio de Janeiro, do estado Da Gema. do Rio. O Diego é do Rio de Janeiro. E nós, eu e a Ana Raquel, estamos na Missão Canção Nova do Rio de Janeiro. Tem Canção Nova no Rio de Janeiro, na cidade do Redentor. E nós estamos aqui para rezarmos juntos. Erga seus braços. Vai se lançando na presença do Senhor, porque é quinta-feira de adoração. Porque é o dia que o Senhor nos reuniu nesta casa. E você que está em casa, que ama ouvir a Canção Nova, que ama ouvir a programação da Canção Nova, erga também os seus braços, erga o seu coração. Você que não pode erguer os braços, porque está ouvindo no seu trabalho, porque está ouvindo no seu carro, porque está aí querendo, com sede, com desejo de Deus, reze, porque o seu desejo agora, ele se ordena para Deus. Peça ao Senhor, deseje o Senhor, queira o Senhor aonde você está. Queira o derramamento do seu Espírito, queira a sua graça. Nós queremos o Senhor, Deus, nesta hora de adoração, em espírito e em verdade. Nós te escolhemos, nós pedimos o Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo, vem com teu poder sobre nós. Vem, Espírito Santo, porque nós queremos Deus, nós desejamos o Senhor, nós desejamos que a nossa mente, que o nosso coração, que as nossas emoções, que a nossa vontade esteja ordenada para o Senhor. Nós pedimos o auxílio da tua graça, nós pedimos, Senhor, a tua mão sobre nós. Nesta quinta-feira nós imploramos, ensina-nos a te amar, ensina-nos a te adorar, ensina-nos a dirigir para vós a nossa oração, a nossa vontade, o nosso desejo. Vem, Espírito Santo, erga a tua casa em oração, erga teu trabalho em oração, erga teus braços, erga a tua fé, erga, levanta-se em nome do Senhor Jesus e peça o seu auxílio na sua tribulação, nos desafios, nas enfermidades, no desemprego, na desordem das suas emoções, dos seus afetos. Peça ao Senhor, peça na sua inteligência a Deus. Eu quero o Senhor. Diga a si mesmo, diga agora ao Espírito Santo que você deseja Deus, que você quer ver a sua face, que você precisa humildemente do Senhor. Eu preciso de ti. Vem, Espírito Santo, ore no Espírito e deixa que Ele venha em auxílio às suas fraquezas. Deixe que Ele sonde a sua mente. Deixe que Ele faça por você o que você não consegue fazer. Deixe Ele desembaralhar o seu pensamento. Deseje, eu quero, Deus. Ordena agora, nessa hora, o teu desejo, a tua vontade, a tua inteligência. Ordena agora tudo que você é para o Senhor. Deixa Ele entrar nas suas emoções, deixa Deus entrar agora no seu coração. Ele está tomando conta da sua casa, Ele está tomando conta de você. É Deus forte, é Deus agindo, porque você quer o Senhor e deixa o Senhor tomar tudo de você. Deus tem uma promessa de graça para você hoje. Queira isso também. E erga bem alto, se você pode, as tuas mãos de novo. E canta esse refrão. Vem, Espírito Santo. Canta isso. Espírito Santo, pede. renova-me. Espírito Santo, batiza-me, sobre você, Espírito
sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Renova-me, renova-me. Espírito Santo, levanta-me, levanta-me. Põe a mão no seu coração e cante. Espírito Santo, consola-me, consola-me. Vamos pedir mais uma vez o consolo. Espírito Santo, Com a mão no seu coração, pede. Consola-me. E assim, meus irmãos, na presença do Senhor, receba o consolo de Deus. Receba a visita do teu Senhor. Deixa Ele pegar tudo que está no teu coração. Deixa Ele pegar tudo que está na tua mente angustiada. Deixa Ele receber todas as coisas. E nessa hora de adoração, nesse dia de adoração, receba a visita de Deus. Receba o consolo do Senhor no meio das suas enfermidades. Receba o consolo de Deus nas suas lutas profissionais. Receba. Receba o consolo do Senhor, mãe, angustiada com seu filho. Receba. Receba, pai, o consolo de Deus. Porque você não sabe ainda como ordenar as despesas, as coisas próprias da sua casa. Deixa Deus consolar. Deixa Deus consolar você, esposa que chora, pedindo o socorro de Deus no seu casamento. Você que chora com seu ente querido, que sofre no leito do hospital um tratamento severo. Hoje é o dia de consolo. Hoje é um dia onde o Espírito Santo de Deus, o Senhor da verdade, o ordenador dos nossos desejos, aquele que nos escuta, vem te consolar. Oh Espírito Santo, consola-me de novo. Vai assumindo isso. Consola. Consola-me. Para encerrar. Espírito Santo. Espírito Santo. Consola. Consola-me. E tomando posse desse consolo de Deus, faz o sinal da cruz na sua mente. Pelo sinal da Santa Cruz, na sua boca, nos seus lábios. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, sobre o seu coração, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega a sua mão direita comigo e reza assim: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora você pode assentar-se aqui no rincão do meu Senhor, e você em casa também pode assentar-se nos seus afazeres, acompanhando entre uma coisa e outra. Você que também está pelo YouTube, no TV Canção Nova ao vivo, escuta o que o Senhor tem para você, porque toma posse disso hoje. É um dia de consolo para nós. Você acredita nisso, sim ou não? Você que está em oração nesta manhã, você acredita que hoje, este dia que o Senhor fez para nós, é um dia de consolo? Eu acredito e tomo posse. Tomo posse porque tudo na vida da gente desmorona quando nos falta
Deus. Sim ou não? Sim. Tudo na nossa vida perde o equilíbrio, a ordem, o seu lugar, a sua paz, quando nos falta o Senhor. De modo que, se nós estamos na presença do Senhor, temos a paz, temos a ordem e temos a têmpera, o equilíbrio da vontade e dos desejos. É a vida do homem. Transitar, ou seja, caminhar pela sua existência, buscando o equilíbrio das suas paixões, buscando o ordenamento da sua vida, buscando esta tal felicidade tão desejada, e quer saber? Tão desejada e imposta por Deus em nosso coração. Para que o homem, ao caminhar sobre a face da terra, buscando o seu consolo, possa encontrar no Senhor o seu verdadeiro repouso, a sua verdadeira felicidade. Olha que coisa linda. Deus colocou em nós, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1718. Deus colocou em nós o desejo da felicidade, o desejo de caminhar. Mas aí o santo de hoje, ele vai dizer, que coisa incrível, ele vai dizer que nós convergimos no desejo da felicidade e às vezes divergimos no caminho para realizá-lo. Ou seja, temos a vontade de ser feliz e às vezes somos assim, iguais. Todos querem ser amados, todos queremos ser felizes, todos queremos ter o sucesso nas escolhas feitas, no matrimônio, na vocação escolhida. Nós estamos em agosto e o Brasil celebra neste mês as suas vocações. Ou seja, nós temos o desejo de encontro nas escolhas que fazemos e no encontro ordenado para o bem, sim ou não? Eu escolho uma determinada coisa na minha vida e gostaria de que essa escolha fosse sincera, verdadeira e me conduzisse à felicidade. É verdade ou não é? Não é isso que você quer? Como um casal que deseja viver da melhor forma, querem caminhar, casaram-se para serem felizes, fazendo um ao outro feliz. Isso é um fato. Mas há uma outra realidade, que mesmo querendo ser felizes, às vezes os caminhos são diferentes. Um pensa uma coisa para ser feliz, o outro pensa outra. Não é verdade? Aí começa a prova, né? Porque um quer uma coisa, o outro quer outra, mas o desejo é igual. E aí ele vai dizer assim: é feliz de fato quem possui o desejo, o objeto justo da sua vontade. Da sua vontade. E ele completa dizendo assim: a busca de Deus, é Santo Agostinho, o santo de hoje. Ele vai dizer assim: a busca de Deus é a própria felicidade. Que coisa incrível! O Deus que impõe no meu e no seu coração o desejo de sermos felizes é o mesmo que nos direciona para Ele em algum lugar e em algum momento da nossa busca. Nós vamos entender, às vezes entre atropelos, dores, choros, lágrimas, depois de passar uma vida fanfarrando por aí, pelas estradas do mundo, nós finalmente descobrimos, a nossa bússola ordenou-nos para Cristo. E Santo Agostinho vai dizer que nesse desejo de ser feliz e nessa realidade da felicidade, o homem se encontra quando o seu caminho, a sua vontade, a sua busca é ordenada para Deus. E diz com propriedade: a busca de Deus é a própria felicidade. E ele diz ainda: o encontro com Deus é a própria felicidade. O Padre Jonas, nosso pai fundador, ele vai dizer assim, que a pessoa, a canção nova existe
para levar as pessoas a um encontro pessoal com Cristo, no poder do Espírito Santo. Essa é a missão da Canção Nova. A nossa vocação é promover para você um encontro pessoal com Cristo, porque ele diz que a pessoa só muda. E ela só é verdadeiramente feliz se ela se encontrar com o Senhor. Então, Padre Jonas, ele também entendeu o que Agostinho entendeu. Nessa busca entre o desejo, entre a vontade e a graça do Senhor operando nas nossas limitações. Entre o desejo e a graça, a verdade de Deus que liberta o coração do homem, que ferido pelo pecado, vai se perdendo nas suas próprias paixões e maculando a sua vontade. Mesmo querendo ser feliz, ele busca o caminho da felicidade, passando pelas tristezas do pecado, pelos desencontros das falsas ilusões, dos mestres, dos ídolos desse mundo, que de felicidade promete a felicidade para nós. Veja, promete o paraíso das emoções, das fortunas, da fama, e entrega para você o vazio existencial quando não entrega um suicídio e a morte. Estou mentindo? Não estou mentindo. E aí eu volto à frase inicial do Papa Bento XVI. Tudo desmorona onde falta a verdade. E ele chama-nos. Não tenha medo da verdade. Por quê? Quem busca verdadeiramente ser feliz, quem deseja verdadeiramente ser feliz, só o será, de fato e de direito, se ordenar para Cristo, a única verdade que consola o coração do homem, que acalma as tempestades mais absurdas do nosso coração. Ontem eu fui assaltada no Rio de Janeiro. Olha que coisa linda. À noite, era para estar vindo já para cá, para Cachoeira Paulista, ontem à noite. Saímos hoje às 5 da manhã. Com tantas coisas resolvendo do nosso Canção Nova Abraça Rio, que acontecerá 18 de outubro, no Maracanãzinho. Vejam, Canção Nova desse tamanho no Rio de Janeiro. Mas nós gostamos de fazer barulho. Por quê? O desejo da Canção Nova é o mesmo, onde a gente estiver, o mesmo do coração do Padre Jonas. Levar as pessoas ao encontro da sua felicidade. Quem é a nossa felicidade? Cristo. O único que liberta, a única verdade que consola e liberta verdadeiramente o coração do homem. Veja, uma situação difícil ontem, mas onde está a minha felicidade e a minha paz, o meu consolo? Na certeza de que Deus nunca vai me abandonar. Que Deus guardou no meio da aflição. Vamos estar isentos da aflição? Não. Mas Deus está conosco. Não tenhamos medo de Deus. Quando eu estou dizendo para você não tenha medo de Deus, eu estou dizendo não tenha medo de ser verdadeiramente feliz. E não tenha medo de buscar a sua felicidade na única verdade que nos importa. Cristo. E aí João 8,32, você já está careca e eu também estou cabeluda, de saber que João 8,32 vai dizer para nós a seguinte palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz exatamente isso. Conhecerei, mas veja que coisa linda, se você puder abrir sua Bíblia. O versículo 31, ele nos intriga também. Jesus disse aos judeus que acreditaram nele. Os judeus acreditaram. Houveram alguns judeus que acreditou no Senhor Jesus. E ele disse, além dos 12 apóstolos, obviamente, se permanecerdes em minha palavra. São João vai dizer no outro versículo, no outro capítulo, a minha palavra é a verdade. Mas o que é a verdade? É uma pergunta que salta no coração do discípulo. E aí o Senhor responde, o João responde, a tua palavra, a minha palavra é a verdade. E ele diz aqui, se permanecerdes em minha palavra,
Serei verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. E esta verdade vos libertará. Mas veja comigo, quem é capaz de nos conduzir a esta verdade, a esta sincera felicidade, a esta felicidade que não escraviza, que não me pede nada em troca, que não me fere, porque há uma promessa vasta nesse mundo de meu Deus, nesse mundo de pecado, nesse mundo de usura, nesse mundo egoísta, fanfarrão e idólatra. Há uma falsa promessa de felicidade. Há um turbilhão de emoções para macular o seu desejo de Deus, o seu desejo da verdade de ser verdadeiramente feliz. Um turbilhão de emoções. Porque hoje eu sinto, eu preciso ser feliz, eu sinto isso, eu acho aquilo. E começa o homem, Deus de si, ignorante, egoísta e idólatra, buscando a sua felicidade, e entre os seus desejos desordenados, querer tanto e desejar tanto algo como a felicidade a todo. Eu mereço ser feliz, sim, mas não ao custo da sua escravidão e não ao custo dos vazios, que são estas promessas que esse mundo te dá. Promete mundos e fundos e te entrega um vazio existencial a cada final de um ato que ele te prometeu. E ao invés de lhe fazer livre e feliz, leve, pesa você no pecado, pesa você nos julgamentos e no distanciamento de Deus, pesa você nas murmurações e nas lamúrias das coisas que não dão certo, ou que no seu complexo narcisista, mas te escraviza em você mesmo, Deus da minha vontade, e te coloca a quilômetros de distância das coisas que realmente nos faz feliz, dos lugares que nos colocam diante da presença de Deus. Sobretudo, distancia você dos sacramentos. Como é que você quer ser feliz? Como é que você quer ordenar as tuas coisas na vida, se você está distante daquilo que é verdadeiramente a felicidade? Existe alguém que nos ordena diante das realidades vividas na nossa vida interior, no nosso coração, na nossa realidade humana, na nossa existência. Jesus prometeu algo para nós. Aquele que vai nos conduzir à verdadeira felicidade, ao caminho da verdade, porque sem a verdade tudo se desmorona, ninguém é feliz. E Santo Agostinho nos garante, e eu acredito, que só podemos sê-lo diante do Senhor, felizes e livres. Lembre-se, contrapondo o espírito da verdade, tem o espírito da mentira, viu? Enganando a gente aí, à torta e à direita, tem ou não tem? As falsas promessas do Deus deste mundo são super atrativas. Nosso Senhor, Santa Teresa dizia que Nosso Senhor não tem muitos amigos, porque a amizade dele é exigente. Não, Senhor, olha o sofrimento, eu sou de Deus, mas aí vem as perguntas ontológicas. Eu sou de Deus porque eu sofro, uma criança é tão pequenininha, mas sofre. Aí você vai dizer, vive na igreja, mas tem inúmeras dores e problemas. Uma amiga minha está saindo agora de um tratamento de câncer, uma irmã de comunidade. Os missionários adoecem. Deus deixa de nos amar e de nos conduzir à felicidade por causa disso? Não. Absolutamente não. Porque o caminho da felicidade não é um caminho ausente da dor e do sofrimento, é fruto das escolhas que fizemos lá do passado dos pecados. Olha, o sofrimento é inerente à vida humana. A única diferença é que nós vamos peneirar, ou melhor, equilibrar essa balança, é ter Deus ou não ter. Porque o sofrimento vai permanecer, você acreditando ou deixando de acreditar. Você buscando qualquer uma religião. Uns vão lhe prometer uma cura imediata. Outros vão lhe prometer dinheiro e vão cobrar de você o que você não tem.
Vai cobrar tua alma, vai cobrar os teus filhos, vai cobrar tua liberdade, vai cobrar tua vida. Eu vou te dizer, vai parar no inferno. E eu vou dizer outra coisa, o inferno não é lugar de gente feliz não, viu? Não é lugar de gente feliz. Mas veja como o lobo está vestido de cordeiro, lhe prometendo felicidade, mas lhe entrega o inferno. Ele lhe promete o paraíso, mas lhe entrega o inferno. Deus não. Ele diz, toma a tua cruz e me siga. Mas nós venceremos o mundo juntos. Juntos. Haverá um dia, meus filhos, diz o Senhor, que não haverá nem doença, ninguém chorará, porque serei tudo em todos. Ele deu alguém, um auxiliador, no nosso caminho da felicidade. Abre comigo João 16. Anda mais um pouco as páginas da tua Bíblia, sai de João 8, vai para João 16, porque João 8 a gente conhece. João 16 também. O Evangelho de São João é curto, os evangelhos nós vimos e revimos. Ao longo de 3 anos nós passamos pelos evangelhos todos. Então, e vira e mexe se renova. Veja, são mais de 2.000 anos de fé, e pelo menos dos 2.000 anos de fé, 1.600 anos que a gente for ler as Sagradas Escrituras para cima e para baixo. E desde então, nas reuniões da Santa Missa, que acontecia desde os primórdios da fé católica, se meditava uma palavra, seja do Antigo Testamento ou a memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sempre houve a palavra, a vontade de Deus no meio das assembleias dos fiéis. E essa palavra ordenada para nós é conhecida, mas ela precisa ser praticada. Queres ser verdadeiramente feliz? João 16, capítulo 16, versículo 7. Jesus diz assim: eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Jesus está falando da sua paixão. E ele está recordando aos discípulos que vai ser necessário a sua cruz, o seu sofrimento. Veja como Deus transformou o pecado humano. O fruto do sofrimento, a lágrima, a morte é fruto do nosso pecado. Mas Jesus, ele transforma, ele ressignifica, ele não te escraviza, ele te liberta. Ele não te prende ao sofrimento, ele aponta o lugar da sua vitória. Então ele abraça o sofrimento humano na cruz e diz: eu preciso ir, porque se eu não for, vocês não vão entender o caminho da felicidade. Ele está dizendo, eu preciso ir, porque se eu não for, o defensor, diga comigo, o defensor, o consolador, não virá. Mas ele veio, porque Jesus foi. Jesus morreu na cruz por nós. Ele foi ao Pai pelo caminho mais exigente. Aqui, ele acorrentou a morte. Aqui, ele destruiu a infelicidade. E abriu de uma vez por todas o caminho da esperança e da bem-aventurança daqueles que proclamarem que ele é o Senhor. E ele disse: quando ele vier, eu não ele, o Espírito, olha aqui, o defensor, eu o enviarei a vós, e quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça, ao julgamento. E ele diz, olha que lindo no versículo 11, e quanto ao julgamento, olha que profundo, o chefe deste mundo já está condenado. Para de querer servir ou seguir o chefe deste mundo que está condenado, aprisionado, decretado de uma vez por todas a infelicidade eterna. Para de seguir os seus sussurros, porque o seu Deus e o meu Deus é um Deus de vitória, é um Deus de liberdade. Foi o Deus que venceu e prometeu, na verdade, no poder do seu Espírito, nos fazer livres e verdadeiramente felizes para beber
dos presentes que o que Ele mesmo deu para nós e conquistou para nós. Então passamos pelo mundo desejando a eternidade com Deus. Essa é a nossa caminhada de fé. Não é aprisionar-se aqui ou ficar aqui acorrentado com este que foi condenado. Você não é condenado. Põe a mão no seu peito e diga assim comigo: eu sou livre para seguir verdadeiramente o meu Consolador. E eu existo para ser verdadeiramente livre e feliz. Que não é ausência de sofrimento. Você já entendeu. E ele ainda vai dizer assim, versículo 13. Quando ele vier, quem vier, está escrito na tua Bíblia, o Espírito da verdade. Não é o espírito da mentira, é o espírito da verdade. O Senhor Jesus, com seus ensinamentos muito simples, irmãos, Ele diz: existe um pai da mentira, Satanás, o diabo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem você vai escolher? É simples, é muito simples. E cada um é responsável pela escolha que faz. Não é a parcela do mundo inteiro que está escolhendo as loucuras, os devaneios deste mundo. Mas quem não estiver no Espírito da verdade, vai seguir os devaneios do mundo. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como estão os seus ouvidos? Qual é o caminho que você está escolhendo para você e para a sua casa? O da mentira, se convencendo com a mentira. Os que estão no Senhor desejam ardentemente a verdade. Não se engane, não se deixe conduzir pelo pai da mentira vestido de cordeiro, porque o mentiroso também se veste de cordeiro para turvar, para deixar em trevas a sua capacidade de ver a Deus, a sua capacidade de experimentar este Espírito e pedir, como nós pedimos no início dessa pregação, o Espírito da verdade, porque é no Espírito, Ele quem nos conduz a esta verdadeira felicidade, equilibrando os nossos desejos, ordenando-os ao Senhor, que é a verdade, o caminho e a vida. Então nós precisamos ter cuidado, é muito fina essa linha do desejo, da felicidade e da liberdade verdadeira em Cristo, neste mundo, que vai dizer São Paulo, é um mundo tenebroso, porque há uma luta invisível e uma luta real no meio de nós, mas o Senhor nos diz: quando o Espírito da verdade vier, vos guiará em toda a verdade. Você que está em casa e nós que estamos aqui, coloque a mão na sua mente agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos para que você possa fazer uma viagem interior. E peça a Jesus que te guie no caminho da verdade. Peça o Espírito Santo que te liberte de todo conceito desastroso e mentiroso. Os conceitos desse mundo permissivista, relativista, cheio de libertinagem, mentiroso, que promete a felicidade e tem te entregado o inferno, das doenças sexuais, dos vícios da internet, seja de jogo, das mentiras que você vai pregando, do escondimento, da tristeza, das doenças da alma, de tantas e tantas mortes e suicídios. Renuncie agora todo o espírito da mentira e peça agora sobre a sua mente o Espírito da verdade, para que Ele vos guie na verdade. Quem busca a verdade, encontra a verdade. Eu não sei onde está o seu itinerário, quais são os passos do seu caminho, mas queira estar na verdade, porque é ela que lhe fará feliz. Eu sei que você quer feliz, eu também quero ser feliz. Eu sei que você quer ser feliz, então peça sobre a sua mente agora. O maior campo de batalha da gente é a nossa mente.
Satanás costurou na sua mente uma ideia da verdade machucada, relativa. Você não pode ser Deus de si mesmo. A sua vontade não pode ser maior do que a moralidade, do que a natureza. Em nome do Senhor Jesus, peça agora que o Espírito da verdade vos guie. Vem, Espírito Santo, diga de novo. Vem, Espírito da verdade, me guie na vossa verdade. Sobre a tua mente de novo, faça um sinal da cruz. Porque este campo de batalha é terrível. É terrível. Mas é na sua mente que você faz a escolha do bem, da luz ou da treva. Da verdadeira felicidade, que passa por uma verdade às vezes nua e crua, tá? Nua e crua, mas que liberta. Não queira se enganar com o espírito desse mundo, que lhe promete uma liberdade ao ponto de você entrar em guerra com seus pais. Que lhe promete uma liberdade ao ponto de você engravidar a 14 anos e matar o seu filho no seu quarto, asfixiado por um parto no próprio quarto, escondido. Não queira viver o espírito desse mundo tão livre, tão cheio de liberdade que está aí oferecendo Deus de si, e tantos casamentos se afundando, porque o homem escolheu a pornografia, a mulher também, a bebida, a competição, o vício, o cigarro, o jogo digital, o futebol dos amigos para além da conta, porque não é errado, tá? Mas os desequilíbrios. Tantos filhos que matando o pai. Onde é que está a liberdade desse mundo? Explica para mim uma felicidade nesse Deus que te promete o paraíso e te entrega o inferno. Te entrega a droga, corpos extremamente marcados no exagero das tatuagens, no exagero dos piercings, no exagero de uma crendice religiosa escravizante. Porque eu nunca vi tanta gente se declarar santanista, tanto jovem se perdendo. Gente, o inferno existe. E lá não é lugar de gente feliz, não. Não mesmo. Porque eu posso ser quem eu quero, eu vou escolher ser animal, cachorro, gato, elefante, homem, mulher. ET. Tem gente querendo ser ET. Olha que loucura. Aí você vai me dizer que aí está o caminho da felicidade? Para com isso. Seja mais inteligente. Mas é a turvez do pensamento. Santo Agostinho, ele dizia que a busca pela felicidade passa por Deus. Ninguém é feliz distante do Senhor. Deus é a própria felicidade, porque Deus é a verdade, e é nessa verdade que nós somos felizes. Para terminar, eu queria que você abrisse o Evangelho de São Mateus no capítulo 2, e veja que coisa linda. Eu queria os meus irmãos da música, Sapo, chama a galera. E vamos já botar aquela música da Salete que eu amo profundamente. Eu preciso ser amado. Eu preciso de vida. E eu procuro a verdade. Olha, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, São Mateus nos presenteia com o itinerário da felicidade, mas com o itinerário da liberdade sincera e de uma verdadeira felicidade de alguém que foi buscar a verdade. Veja que coisa linda. Mateus 2, no capítulo 1, vai dizer assim. Ele vai narrar o nascimento de Jesus. Os eventos do nascimento de nosso Senhor. Tem uma catequese linda de Bento XVI sobre esse capítulo. E uma catequese linda, continuando o pensamento de Bento XVI, do padre Francisco Fausto, em memória. Nosso querido Padre Fausto. Mateus vai dizer assim: depois que Jesus nasceu na cidade de Belém da Judéia, na época do rei Herodes, você vai entender, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus? Que
acabara de nascer. Mas olha que coisa interessante. Vimos, eles eram os magos. Alguns magos, de magos mesmo, do Oriente. Eles eram homens politeístas que acreditavam nos astros, nas estrelas, nas coisas na natureza como o seu próprio Deus. E se deixavam orientar pela sua crendice, eles eram astrólogos. Mas aqui cabe, eles eram politeístas. Deus não era o seu Senhor. Mas eles que buscam a verdade de modo sincero, eles buscavam o conhecimento, quem era o Senhor de todo esse universo, quem era responsável por eles. E os magos foram e ouviram e viram e leram nos astros uma estrela diferente que os conduziu até Belém. E lá em Belém, eles foram até o palácio real, porque tem um rei. E as estrelas, os astros, apontam que esse é o Messias esperado, o verdadeiro Senhor do mundo. Que coisa linda. Fica de pé, para nós terminarmos em pé, orando essa canção. Veja a estrela, para dizer a criação. As outras realidades etéreas, astrais, a criação apontou ao Messias. E aqueles magos politeístas estavam com os olhos atentos. Eles buscavam a verdade. E quem busca a verdade encontra. Ele buscou no palácio do rei Herodes. E a verdade não estava lá. A estrela sumiu por um instante. E aí vai os versículos seguintes dizer assim: que quando eles saíram do palácio real em Jerusalém, a estrela voltou e os conduziu ao verdadeiro lugar. E sabe onde eles foram parar? Na casa de Jesus, Maria e José. E a estrela ficou ali em cima daquela casa. A estrela não estava no palácio de Herodes. A estrela não estava lá. A estrela sumiu quando eles entraram lá no palácio. Mas quando eles saíram do palácio, a estrela conduziu até a casa de Belém, do pão da vida, da quinta da adoração eterna, diante de Jesus. E os magos viram e creram que aquele menino era a verdadeira felicidade que eles buscavam. E eles ficaram com aquilo, mesmo que Herodes disse: traiçoeiro, mentiroso. Olha, se você encontrar esse rei, venha me dizer que eu também vou adorar. Os magos entenderam que ali era um traiçoeiro, que ali não era o verdadeiro Deus. E assim que eles viram o menino, eles entraram na casa e eles se ajoelharam diante do Senhor, da felicidade, da verdade, o adoraram. Depois deram seus presentes e em sonho, avisados por Deus, eles mudaram o caminho. Não foram até Herodes, eles mudaram a rota. Palavra da salvação. Glória a vós. Porque quando a gente encontra a verdade, a gente muda o caminho. Porque quando a gente encontra a felicidade, a gente não volta para o erro. E eles não voltaram para a mentira. Eles foram livres do seu politeísmo, das suas falsas crenças, porque encontraram o objeto da sua procura, a felicidade em Cristo Jesus. Erga seus braços, meus irmãos. O motivo da minha alegria, sofrimento tem. Alguns conhecem a minha história. A sua história, Ana, que é linda. Diego, Aninha. As nossas histórias, já digo que vai pregar tarde. As nossas histórias são difíceis. Eu te falei de um assalto ontem. Meu pai matou minha mãe anteontem, para dizer no tempo do passado. Mas quando a gente escolhe o caminho da verdade, encontramos a felicidade, tudo muda. Tudo muda. E é isso que nós queremos para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para o mundo. Ó Senhor, erga seus braços e canta assim: Eu preciso ser amado. Canta! Eu preciso ser amado. É isso que nós queremos, meus irmãos, e só Deus pode nos dar. E amar. Canta com teu coração, ora essa canção. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho. O caminho é Jesus.
caminho é Jesus. Declara o caminho isso. É Jesus. O caminho é Jesus. Eu procuro a verdade. Canta isso. Eu procuro já a verdade. Essa verdade, esse caminho entrará aqui. Ver a Deus eternidade. Declara agora: a verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade declara. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Eu preciso de mais vida. Cante. Eu preciso de mais vida. Vida plena sem medida. Vida plena sem medida. E a vida é Jesus. E a vida é Jesus. E a vida é Jesus. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. O caminho